textos, Daniel 9, aquele texto ali da referência mesmo, versículo 24, 25 e 26. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Somente essa fração ali do capítulo 9 do profeta Daniel. Estamos estudando em 3 semanas esse assunto do Apocalipse. Eu disse desde a primeira semana que não é um assunto fácil, né? Eu usei a ilustração aqui do preparo da comida. Tem refeição que é muito boa, muito gostosa, né? Quando você está comendo, é uma delícia, mas o preparo é difícil. Chegar naquele ponto dá trabalho, poder simplesmente alimentar, comer, ingerir aquele alimento. Tem coisa que é trabalhoso de fazer, né? Por exemplo, ovo cozido, é fácil ou difícil de fazer? Tem o deu conta, é o frito também eu deu conta. Então tem coisa que é fácil, mas tem coisa que é difícil de fazer, o preparo é complicado. Então esses temas das escrituras são temas difíceis, porque são temas que passam por várias passagens das escrituras. O Apocalipse, ou a revelação de Deus, ela não está contida apenas numa meia dúzia de capítulos, ou apenas em um livro, né? Ele está são várias peças de um grande quebra-cabeças, que por isso talvez a gente prefere, né, falar sobre assuntos mais simples do que enfrentar um assunto como esse. Mas é importante a igreja de Jesus estar instruída a respeito disso, porque nós estamos envolvidos nesse processo, nós somos parte desse processo. A igreja de Jesus tem um papel muito importante. No início, na primeira lição, na primeira aula que nós falamos sobre as 70 semanas, sobre o que são as 70 semanas, qual é o contexto das 70 semanas, como que foi que Daniel, o profeta Daniel, recebeu a visita lá do anjo Gabriel e recebeu a revelação. Ele ainda no cativeiro babilônico, né, lutando lá em espírito com Deus, pedindo para que Deus desse um fim naquela situação do cativeiro. Jerusalém estava destruída ainda, estava em ruínas, e ele tinha desejo, né, de ver a terra restabelecida. Então ele orando, Gabriel vem, faz a visita. Esse é o contexto da primeira ministração que nós fizemos há 2 terças atrás. Na terça passada, nós falamos sobre as 70 semanas e a nação de Israel. Nós relacionamos as 70 semanas com Israel. O que Israel tem a ver com as 70 semanas? Nós descobrimos na lição passada, na ministração passada, que na verdade o texto foi escrito para Israel. A revelação que Gabriel está dando para Daniel trata justamente do povo de Israel, porque é Israel que está nas orações de Daniel. Então Deus está tratando dele, mas a revelação ela extrapola apenas aquela situação da nação de Israel e começa a falar do fim dos tempos, e aí envolve todo mundo. Então, do início ao fim das 70 semanas, tem a ver com Israel. Inclusive, lá na última semana, quando finalizar a grande tribulação, né, quem vai estar sendo oprimido pelo anticristo aqui em todas as outras nações, aí eles vão clamar pelo Messias, vão clamar a Deus, e aí Jesus volta então para estabelecer o seu governo terreno, vencer o anticristo, a besta, vencer todos os ardis do inferno e salvar a nação de Israel. Eu já falei bem a resposta, né? São eles, né? É Israel. Então do início ao fim, Israel ela está no foco das 70 semanas. Mas hoje, nessa ministração de hoje, eu quero trazer as nossas lentes, os nossos olhos, justamente para a igreja. Porque quando a revelação ela chega para Daniel, a igreja nem existe. Não é verdade? Nós estamos falando de 5 séculos antes de Cristo. A igreja não existe, a igreja não foi fundada. Claro, na eternidade, nos planos de Deus, sim, mas eu falo fisicamente, na cronologia histórica, a igreja ainda não existe. Ela passou a existir, e a igreja continua existindo até hoje.
mas a igreja vai sair de cena também, em um dado momento. Então, assim, como que a gente relaciona a existência da igreja com as 70 semanas de Daniel, Ednei? Como a gente pode fazer essa relação? Eu queria hoje trazer o foco dos irmãos para a igreja que somos nós, com essa questão das 70 semanas de Daniel. Então, o primeiro ponto que eu coloco ali é o seguinte: o objetivo dessa ministração final, demonstrar o cuidado de Cristo com a igreja. Como que Deus cuida da igreja? Como que Deus enxerga a igreja? Será que a igreja tem um tratamento especial, diferenciado em relação aos gentios, em relação ao próprio Israel? Como ficou a igreja nessa situação, de lá para cá? E a reflexão aí, como a igreja está inserida dentro das 70 semanas de Daniel? Como que ela não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel? Como que, se alguém me perguntar lá fora, como é curioso, você entende, você que é crente, você que é da Bíblia, gosta de estudar a Bíblia, como é que esse negócio das 70 semanas de Daniel, o que a igreja tem a ver, irmã Francisca, com as 70 semanas de Daniel? Aonde que a igreja ainda? Que parte que é da igreja? E hoje, quem prestar atenção aqui, vai ter resposta muito clara para esse tipo de pergunta, de indagação. Bom, está no quadro ali, na exposição, as 70 semanas e a igreja. Essa aqui é um quadro resumo, para os irmãos entenderem aquilo que eu estou falando, e vai ter facilidade para acompanhar a ministração aí. Então, vocês lembram, eu acabei de ler isso aqui, no nome de Daniel, que o tempo ele foi dividido assim, em 7 semanas, 62 semanas, e fica faltando uma semana. Então é 7 semanas, 62 semanas e uma semana. 7 mais 62, 69. Mais um, fechou a 70 semanas de Daniel. Então é desse jeito que está dividido. 7 semanas, o anjo vai trazer essa resposta de Deus para Daniel, trata justamente um tempo para restauração de Jerusalém. Qual é o tempo inicial desses 49 anos? Porque as semanas de Daniel não são semanas de dias, estamos estudando isso desde o início, são semanas de anos, são semanas de anos. Então quando fala 7 semanas, cada semana tem 7, não é dias, é anos. 7 semanas de anos, 49 anos. O tempo de 49 anos começa a contar de onde? A Bíblia fala, de onde? Qual é o marco inicial que está aqui para frente? 49 anos para restaurar Jerusalém. Vocês lembram? Do decreto do rei Artaxerxes, liberando ou incumbendo Neemias da atribuição de voltar e reconstruir Jerusalém. Isso tudo está na Bíblia. Está na Bíblia. E a manifestação de Deus, ela precede esse tempo. Não estava nesse tempo ainda. Daniel não vai estar nem vivo na época disso acontecer. Neemias, o copeiro do rei, foi lá, todo encontro ele, todo triste e tal. Já não vou repetir essa história, vocês lembram? Ele nem está vivo mais, Daniel. Porque ele tinha saído no início do cativeiro, lá atrás. Vai passar 70 anos e mais na frente ainda tem o decreto do rei. Então, a Bíblia conta isso tudo. Ela dá o tempo inicial certinho. Fala, vai demorar 49 anos para a restauração acontecer. E assim aconteceu. A primeira etapa, o primeiro nível, das 7 semanas. Depois, no mesmo versículo, mas são tempos diferentes, 62 semanas. Hoje eu já trouxe o número, aí não fica queimando neurônio aqui com esse negócio de 62 vezes 7, Então eu já trouxe o número redondinho, 434 anos. Esses 434 anos, que também está na Escritura, que também eu li em Daniel capítulo 9, é o tempo a partir do final das 7 primeiras semanas e restauração de Jerusalém até a ascensão e morte do ungido, a ascensão e morte do Messias. Esse aqui compreende esses 434 anos, vai pegar aquele período em que não tem palavra profética nas Escrituras. Vocês lembram que depois de Malaquias vai ter um intervalo mais ou menos de 400 anos? Lembra? Um período que tinha algumas Bíblias antigas, o pessoal vai lembrar disso. Inclusive ela tinha umas páginas em branco. Vocês lembram? Do Antigo para o Novo Testamento, vi umas páginas em branco. Não sei se é verdade, mas contavam para a gente, eu era menino, perguntava, eles contavam que aquilo ali representava o silêncio de Deus. Não estava tendo manifestação profética. Houve um intervalo de silêncio do último profeta até o primeiro profeta contemporâneo de Jesus, que foi João Batista. Desde o último profeta até João Batista, houve um intervalo mais ou menos de 400 anos. Mais ou menos de 400, mais o tempo da manifestação do Messias, 30 anos, aos 33 anos. Você veja que somando os 400 anos, mais os 33 anos da morte de Jesus, que Jesus
ascendeu o seu ministério aos 30 e morreu aos 33, dá 433, que é quase exatamente, nós estamos falando de 2000 e poucos anos atrás. Então 1 ano, 2 anos é um tempo desprezível. Então basicamente, né, a profecia vai cravar essa situação da segunda etapa, das 62 semanas, que é a ascensão e a morte e ressurreição do Messias, a retirada do Messias. Então aí terminou ou já cumpriu 69 semanas, Vitor Hugo. 69 anos da 70 semana de Daniel. Ele não viu, mas nós enxergamos nas escrituras e sabemos que são registros históricos. Isso tudo de fato aconteceu. O período das 7 semanas, a construção lá de Jerusalém, o período das 62 semanas, esse silêncio profético, até o surgimento do Messias, a morte do Messias, né, e quando ele ascende ao céu e embora para Israel, esse Messias nunca veio, o ungido nunca veio, né, mas é um tempo que existiu de verdade. Então, as primeiras 69 semanas, elas já se passaram. E aí acontece um episódio interessante, porque Jesus veio, Jesus é o Messias que a Escritura já tinha falado em várias passagens. O Antigo Testamento, a lei, os profetas, os salmos, já tinham anunciado que viria o Salvador, que o Messias, lembra que Isaías fala sobre ele, né? Que ele não tinha formosura, né? Que ele não tinha aparência, não é verdade? Que ele ia ser castigado. Isaías 700 anos antes de Cristo já tinha falado isso, e com quantos outros profetas? Mas o Messias, quando veio, não veio na roupagem, não veio com a aparência que Israel queria, que imaginou, não veio. Então Israel não recebeu ele como Messias, pelo contrário, né? As autoridades religiosas e a própria nação se levantam contra ele, rejeita ele, acusa ele falsamente e acaba levando ele à cruz, né? As próprias autoridades romanas tentaram se esquivar daquela responsabilidade porque não via culpa em Jesus. A Bíblia diz que Pilatos faz uma ação simbólica, né? Vocês lembram o que a Bíblia fala? Que ele faz o quê? Lavou as mãos. O que ele quer dizer com isso? Eu não tenho culpa do sangue desse homem inocente. Deus já tinha mostrado para a esposa dele. Eu não tenho culpa. Então as autoridades romanas foram obrigadas a crucificar Jesus por conta da pressão dos religiosos de Israel. Chegou um ponto que eles pegaram Barrabás, um criminoso, e falou: é a última chance agora, o indulto. É o indulto, é a última chance agora. Ó, tem Barrabás, vocês lembram dele, o currículo dele, né? E tem Jesus, eu vou soltar um. Qual que vocês querem que solte? O povo gritou: Barrabás. Não, gente, vocês não entenderam. Vou explicar de novo. Sabe o Barrabás? Só te falar um dia, o povo ficar com medo. Sabe o Barrabás? Pois é, está aqui o Barrabás. Aqui esse monstro. Tem ele, tem esse Jesus. Vocês que ele está errado, está acusando ele. Qual que vocês querem que solte? Barrabás, o povo gritou mais alto. E com Jesus o que eu faço? O que eles responderam? Crucifica. Então foi assim que Israel tratou o Messias. Mas teve uns dentre a nação de Israel, e depois vieram outros de fora, que são chamados de gentios, que eles ouviram a voz de Jesus, que eles acreditaram que aquele Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. Eles se converteram a Jesus. Eles receberam o chamado de Jesus: para o que você está fazendo ali, rapaz, vem e me segue, vamos andar comigo, que eu já andava fazendo para os cantos e vou andar com Jesus. Agora para frente eu vou com Jesus. No início eram 12, 70, daqui a pouco com a ministração de Pedro, milhares de pessoas se rendem, e assim surge então não, gente, minha filha, só eu estou empolgado. Aí surge a igreja surgiu nesse momento. Então a igreja, ela acaba ocupando um lugar no tempo que é do povo de Deus, Israel. Então a igreja, ela passa a se tornar a menina dos olhos de Deus, ela passa a se tornar a protegida de Deus. Aí no Novo Testamento somos tratados de nação santa, geração eleita, povo escolhido do Senhor, né? A igreja. Então veja que nesse momento acontece uma mudança na cronologia de Deus. Tem uma mudança na cronologia de Deus. Por quê? O normal é 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Fechou, 70ª semana.
Deus ia abençoar Israel para o mundo olhar Israel e vir para Deus através de Israel. Quando Deus muda o nome de Abraão e transforma o nome de Abraão, né, ele passa a ser pai de multidões, né? Ele fala que ele seria pai de multidões, não só Israel, mas outras nações também viriam para Deus através de Israel. Só que Israel rejeitou o Messias e a igreja entrou na brecha, e a igreja confiou em Jesus, e a igreja recebeu a Jesus, se entregou a Jesus, passou a entender o chamado que Jesus tem, passou a assumir uma posição estratégica de ser testemunha dessa grande obra que aconteceu no tempo histórico aqui na terra. A igreja entrou no circuito, e aí quando a igreja entra, acontece uma interrupção naquela sequência natural do tempo. Acontece uma interrupção, que é o que nós vamos comentar com os irmãos aqui. Então, quando a igreja entra, a 69ª semana termina, a igreja entra. Mas um dia a igreja vai sair. Quando a igreja sair, inicia a 70ª semana. 3 anos e meio, vai ser uma vez. O povo vai estar alegre. Agora sim, chegou quem nós estávamos esperando. Esse é aquele que nós aguardamos por tanto tempo. Tem a solução de tudo. Olha como ele fala bem, olha como ele opera coisas extraordinárias. Esse é aquele que estávamos esperando. Mas na metade do tempo, 3 anos e meio, diz o texto que ele vai profanar o templo. Com 3 anos e meio, vai fazer um sacrilégio dentro do templo. E aí Israel vai: isso não é o Messias, isso não é o Cristo, esse é o anticristo. E eles vão se voltar contra ele, e aí o mundo inteiro volta contra Israel. O sofrimento vai ser generalizado. Eles vão clamar a Deus no final do 7º ano. Então o Messias vem, mas agora com poder e glória, ladeado da sua igreja, para vencer o anticristo e estabelecer o seu governo milenial aqui nessa terra. Estamos bem até aqui? Todo mundo está entendendo bem isso? Sim? Então vamos lá. Bom, eu acabei já explicando isso aqui, né? Então veja bem, 69ª semana, aí igreja, intervalo profético, parou o tempo, finalizou a 69 e não começou a 70ª, está intervalado o negócio. A hora que a igreja sair de cena, volta a 70ª semana, conhecida por todos aí como grande tribulação. A grande tribulação. Quem está presente na grande tribulação, dá glória a Deus aí. Misericórdia. Ainda bem que ele não falou misericórdia. Estou fora, eu sou a igreja de Jesus, quero estar aí na glória, né? Então, este é um tempo para a atuação da igreja. Tem 2000 anos que começou esse tempo, e esse tempo tem um propósito, porque nada de Deus é sem propósito. Há um tempo determinado por Deus para a igreja estar nessa terra. E qual é a razão de estarmos na terra? Por que Deus é uma expressão do grande amor de Deus pela humanidade? Porque Deus não deixa a igreja aqui e fala: vocês ficam desfrutando, vivendo a vida de vocês aí, né? Porque uma hora vai acabar. Não, é o que está em Atos 1:8, quando Jesus fala assim, antes de ascender ao céu. Vamos ler todos? Atos 1:8, 3, 1, 2, 3. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a terra, em Samaria e até os confins da terra. Então, está tudo escrito no projeto de Deus. A igreja fica em Jerusalém, até ela ser revestida, até ela receber de Deus poder. Ele fala: eu tenho que ir para enviar o Consolador. Quando Jesus, e aqui ele não foi ainda, ele ainda está despedindo e instruindo, né, finalmente os seus discípulos. Depois que ele subir cerca de 10 dias, lá no Pentecoste, estarão reunidos no cenáculo com seus discípulos, e vão ter essa presença extraordinária do Espírito Santo de Deus, sendo cheios de poder. E aí a covardia vai dar lugar à ousadia, a timidez vai dar lugar à intrepidez, a coragem, a força para levantar a voz e testificar, que é o que está dizendo em Atos 1:8 aí, a respeito desse Jesus, o Filho de Deus, e daquilo que ele pode fazer na vida do ser humano, na vida do homem e na vida da mulher. E eu pintei de vermelho, não foi por acaso,
para vocês pensarem nessas três coisas. Porque Jesus não deixa o povo ir, simplesmente sair, vai pregando, anunciando. Não, fala, peraí, eles vão ficar até que recebam poder. Quem dá poder para a igreja, quem enche a igreja de poder, de força, de energia, é o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que não tem o Espírito Santo de Deus, que não tem a presença do Espírito Santo de Deus, que não tem o dínamo do Espírito Santo de Deus, é uma igreja vazia, é uma igreja fraca, é uma igreja acovardada, é uma igreja sonolenta, é uma igreja sem força. A igreja só é dinâmica, só está inteira no trabalho, no projeto e na missão quando ela recebe o Espírito Santo de Deus. Sem ela não dá conta. Então Jesus está dando a dica, está instruindo, então fica para receber poder do Espírito Santo. E aí então vocês serão as minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Fala para mim. O que uma testemunha faz? Alguém já foi testemunha aqui em algum processo, alguma coisa? William, ok? Mais? Isso. Testemunha. A testemunha, ela atua, eu atuo também nessa parte de processo, né, do trabalho. Como sindicância, processo disciplinar, conselho de disciplina, inquérito policial militar. Você precisa de testemunhas. Testemunhas. Para que você chama testemunha? Ela falar o que aconteceu. Quem é que tem razão? Como é que foi esse negócio? É ou não é? Estava ou não estava? Fez, não fez? Você viu, você estava perto? Ó, você tem que falar a verdade. Testemunha é compromissado na forma da lei, não pode mentir, né? Falso testemunha é crime. Então a testemunha tem que falar a verdade. Ele está falando, eu deixo vocês na terra para serem minhas testemunhas, para contar de geração após geração aquilo que eu fiz, aquilo que eu sou, aquilo que eu represento, o projeto de Deus através da minha vida. Jesus nos deixou aqui para isso. De geração em geração, a igreja tem que testemunhar a respeito do que Jesus fez, da obra do Senhor e do Evangelho de salvação que tem para cada um de nós. Vocês estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Então estamos falando de igreja. Três coisas que eu coloquei para a gente falar sobre a igreja. E a primeira delas é o seguinte: a igreja, primeiro, não é alvo das 70 semanas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Bem que não é alvo das 70 semanas. A igreja, ela não é alvo das 70 semanas de Daniel, ela não é. Veja, eu coloquei no slide anterior, que quando termina a semana 69 e começa a história da igreja, tem um intervalo profético. E o tempo, a cronologia da 70ª semana só volta a andar quando Jesus tirar a igreja, quando Jesus tomar a igreja. Então a igreja, ela não é alvo das 70, é um tratamento de Deus com o seu povo, com Israel, com Jerusalém, com a nação, os descendentes de Abraão. Essa que é a verdade. Porque Israel rejeitou o Messias, Natan. Rejeitou o Messias. Mas a igreja recebeu o Messias como Senhor. Vocês entendem, irmãos? Israel rejeitou, ele veio e nasceu lá. Ninguém viu tantos milagres como aquele povo. Ninguém teve tanta oportunidade como eles tiveram. Mas Israel rejeitou o Messias. Ixi, mas aí ele apertou a Deus. Não, estava tudo escrito no plano de Deus. Estava tudo desenhado. Na soberania o Senhor já sabia que seria dessa maneira. Estava tudo já, né, no projeto de Deus. Tudo Deus já sabia. Então a missão da igreja é dar testemunho de Cristo. Para isso ela precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos buscar mais de Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos cheios de Deus, da presença de Deus, cheios do Senhor, nós estaremos incomodados e vocacionados para fazer a obra que Ele nos deixou. Mas se nós estivermos frios, mornos, sem a presença do Senhor e sem o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos estar ocupados 100% das coisas dessa terra. Nós seremos apenas mais um. Nós não vamos incomodar de ter cadeiras vazias, nós não vamos incomodar do nosso vizinho ser crente, nós não vamos incomodar de pessoas estarem para jogos, estarem para as drogas, de pessoas estarem para o inferno, sem não vamos incomodar com nada. A gente só vai agradecer pelas bênçãos, Senhor, como o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Vem logo, Jesus, me leva para o céu. Mas a gente não tem desconforto com o desastre que está em volta de nós. E Jesus disse que nós iríamos ficar aqui com um propósito, com um objetivo: testemunhar a
respeito dele. O crente não pode perder tempo tratando de bobagem, discutindo, entrando em confusão, em porfia, sabe, gastando energia, gastando tempo. Nós precisamos anunciar Jesus, precisamos falar de Jesus, precisamos buscar a presença de Jesus. Se Jesus continuar operando milagres no nosso meio, irmão William, se as manifestações dos dons estiverem presentes em nós, o povo virá, porque o povo anda atrás disso. Essa que é a verdade. No passado nós tínhamos uma igreja, quem sabe, muito menos intelectual, muito menos estudada, muito menos afeta as questões de discurso, né, de oratória, mas ainda assim era uma igreja potente, uma igreja que fazia diferença, porque a manifestação de Deus estava presente. A multidão que andava atrás de Jesus não é porque queria ouvir ele falar, não, queria ver ele realizar, queria ver ele fazer. E é claro que o mundo olha para nós, e Deus quer operar maravilhas na nossa vida para o mundo enxergar isso. Deus nos escolheu para nos abençoar. Deus nos escolheu para nos abençoar, para o mundo olhar e falar: o que tem de diferente desse tal de Gilmar? Eu não entendo esse camarada, o que tem de diferente dele? E uma hora vai estar distante, perto o suficiente para entender que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na vida de um homem é que faz a diferença na vida dele. Então Deus nos chamou para isso que Deus nos chamou. A igreja está sendo preparada para o arrebatamento. Todo o tempo que nós estamos aqui, voltado para 70 semanas, é um tempo de preparação. A qualquer hora a trombeta vai soar, os céus vai se abrir, Jesus virá nas nuvens e nós vamos ouvir o nosso nome ser soar da boca do Mestre, nos chamando para encontrar com Ele na glória. Aquilo que nós estivermos fazendo aqui vai ficar tudo para trás. Vai ter gente apagando incêndio, a mangueira vai ficar jorrando água e vai subir para a eternidade. Gente rebocando parede, né? A colher vai bater na parede, subiu o pedreiro e foi embora. É assim, gente dirigindo ônibus, caminhando. A hora que Jesus chamar, nós vamos embora, porque o nosso compromisso é com Ele. Somos igreja e o arrebatamento está marcado para cada um de nós. Vocês estão entendendo isso, irmão? Sim ou não? A igreja não é algo das 70 semanas. Quando a igreja subir, aí inicia então o tempo cronológico da 70ª semana. Quer ver outra coisa que a igreja também não é alvo? Da ira de Deus. Porque a 70ª semana, chamada Grande Tribulação, é justamente o dia do Senhor. É o dia marcado para Deus acertar contas com a humanidade. Irmãos, as pessoas vivem uma vida tão irresponsável, como se não tivesse que prestar contas para ninguém, como se nascer fosse obra do acaso, a existência não tivesse valor nenhum, rompendo com valores tão importantes. Eu vejo a facilidade que o rapaz se veste de moça, de mulher, põe uma sainha, quem sabe até deita numa mesma cirurgia e manda arrancar, né, os seus órgãos, como se aquilo realmente fosse um erro, um acidente. Criminosos, pessoas atacando uns aos outros, fazendo maldade, estuprando, tirando a vida uns dos outros, como se o único receio que tivesse até a polícia. Não, a polícia não está me vendo, não, eu me vi aqui e tal. Não é assim não. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar perante Deus, todos irão prestar conta diante de Deus. Quando o Criador, o Eterno chegar, chamar cada um para prestar conta, não tem como escapar do dia do Senhor. O dia do Senhor virá para todos. Não, estou fazendo um negócio que ninguém nem sabe, estou escondidinho que ninguém sabe. Deixa de bobagem, rapaz. A Bíblia fala que Deus sonda os nossos corações, que Deus nos conhece no nosso íntimo, na nossa intimidade. Aquilo que nós estamos olhando no celular, aquilo que nós falamos na ausência do outro, toda manifestação de maldade, covardia, tudo isso gera responsabilidade para nós. Eu falo nós, não a igreja, todos os seres humanos. Tudo que fazemos de errado, corrupção, gente que enche os bolsos e passando os outros para trás, desviando dinheiro, pessoas que estão em posições estratégicas, que deveriam zelar do povo, cuidar das pessoas, e estão enriquecendo às custas do suor do trabalho ali. Tudo isso, todos vão ser chamados em filinha indiana, um a um, para se dobrar perante Deus e prestar conta do que fizeram com aquilo que Deus deu. Pastor, eu quero pensar um
A qualquer momento, irmão Francisco, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Nós estamos aqui de mala pronta, preparado. As profecias estão se cumprindo. O tempo está determinado. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, daqui uma semana, um ano, a gente não sabe. Mas nós temos que estar preparados. Pastor, mas e se eu morrer antes? Não, fique tranquilo, porque lá em Tessalonicenses fala que os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro e encontrar com Cristo nos ares. Então não tem nada que põe em risco, que põe em xeque a nossa segurança em relação ao arrebatamento da igreja. É só o pecado que pode nos tirar da presença de Deus, porque se permanecermos firmes, nem a morte física pode nos afastar dessa promessa ser cumprida nas nossas vidas. Amém? Então, a igreja também não é para a ira divina, não é para a ira divina. Olha só o que está escrito ali. Vocês lembram que nós falamos na primeira ministração que das 70 semanas, o livro do Apocalipse corresponde basicamente à última semana, a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Então Daniel teve uma visão macro, uma visão inteira, panorâmica, de drone, uma visão de drone de tudo que ia acontecer. E João, na ilha de Patmos, teve uma visão específica, andou por dentro dos caminhos, das trincheiras do Apocalipse. João andou e viu tudo que aconteceu no Apocalipse. Então a 70ª semana, ou a grande tribulação, está na revelação de uma forma mais detalhada em Apocalipse. Olha só o que está escrito em Apocalipse aqui, veja bem, olha só, Apocalipse capítulo 8, versículo 6. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue, e foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Acabou, pastor? Não, foi só a primeira trombeta. Segundo, depois, versículo 8, depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Acabou? Não. Versículo 10. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. E sobre as fontes. Onde que eu estava? 11. O nome dessa estrela é amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Acabou, pastor? Não, continua, capítulo 8 de Apocalipse. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu, e ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Irmãos, isso é coisa muito séria. As 7 primeiras semanas cumpriram, sim ou não? As 62 semanas se cumpriram, sim ou não? A 70ª semana vai se cumprir, sim ou não? Mas tem gente que não acredita. Tem gente que está lendo, está vendo escrito, mas não acredita. Não, deixa besteira, deixa bobagem. Eu me lembro bem, um episódio agora muito recente, da pandemia, quando a gente estava aqui no Brasil e vendo aquelas mortes lá, anunciava 70 mil mortes na Itália. Não lembra? Você lembra? No início da pandemia, antes de chegar aqui no Brasil, 70 mil na Espanha. Nossa,
Que demais. No Japão, todo mundo de máscara. Na Europa, o povo de máscara. E a gente olhava assim, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, no Brasil não chega não, porque o Brasil é quente, o Brasil não vai ter. Vocês lembram disso ou não? Estou falando besteira aqui. No Brasil não vai ter, passou um pouquinho, começamos a contabilizar os nossos aqui. Lockdown, igrejas fechadas. Gente deu cabo na própria vida. Entrou em dizer, é o fim do mundo, chegou e tal. A gente foi, tem gente que até hoje está doente das emoções por causa da pandemia. Vocês conhecem alguém? Até hoje, tem anos. Pandemia. Isso aqui, você não está entendendo. Pandemia. Isso aqui, pandemia não é nada. Será um grande sofrimento que a terra vai passar. Quando chegou, eles olha, ai de vocês que estiverem na terra quando os próximos anjos tocar as próximas trombetas. Tem taças, tem selos, tudo isso é juízo de Deus com a terra, com a humanidade, com as pessoas. Mas, olha lá, ó, a igreja não é alvo da ira divina. Dê glória a Deus por isso. Na última semana, a ira divina virá sobre a terra, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na última semana, a igreja estará em bodas. Eu pergunto, quanto tempo dura as bodas do Cordeiro, meus irmãos? Rapaz, que coincidência interessante, irmão Carlos. 7 anos, o mesmo tempo da última semana de Daniel, o mesmo tempo do tratamento de Deus com a terra, o mesmo tempo da grande tribulação, é o tempo de gozo na companhia do Cordeiro, nas chamadas bodas do Cordeiro, os 7 anos de gozo e júbilo. Que coincidência interessante, né? Como que Deus pensou em tudo, né? Como que Deus, olha só, e eu já tinha dito, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Aí a frase que eu deixo, vale a pena perseverar, vale a pena perseverar. Irmãos, não duvide, Jesus está voltando, Jesus nos escolheu para a salvação. Há muitos que não estão dando valor nisso, estão trocando a sua salvação a troco de nada, de um momento de prazer, de um instante de alegria, de gozo, de regozijo, apenas um momento. Não troque a sua salvação por nada, saiba que você é precioso. Jesus nos restaurou através do seu sangue na cruz do Calvário, e nós precisamos ter isso em mente a todos os dias da nossa vida. O nosso lugar é o céu. Pensa que tristeza, Moisés, um crente, irmão, aqui nessa terra, nesses 7 anos de grande tribulação, irmão. Pensa bem, lembrando dos estudos, ninguém está entendendo nada, o que está acontecendo, cadê o povo, não sei o que, mas tem um crente que ficou, irmão. E o crente sabe direitinho o que está acontecendo, ele sabe exatamente o que está acontecendo, porque aqueles irmãos fiéis que estavam no contato de WhatsApp dele, mandando mensagem para ele e tal, já não responde mais, foi embora. Acabou o grupo, acabou as mensagens, só tem mensagem de pânico, só de desespero. Cadê? Ai, tem que ficar, irmão. O crente é muito pior. Deixa eu avançar, porque eu já estou extrapolando meu horário aqui. Ponto 3, a última coisa, a igreja e o seu tempo. Então a pergunta, até quando a igreja permanece na terra? Foi a pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus. Quando em Atos, no início dos primeiros versículos de Atos, eles perguntam, Senhor, mas quando é esse tempo que o Senhor vai chegar, vai tratar, esse ajuste, quando será isso? Aí está a resposta em Atos capítulo 1, versículo 7. Leia comigo aqui no 3. 1, 2, 3. Não nos compete saber os tempos ou horas, porque o Pai estabeleceu a sua própria autoridade. Não lhes compete, mas enquanto o Cristo não volta, temos que manter o foco. Marcos 16:15 fala assim: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a toda criatura ou a todas as pessoas. 1 Coríntios 15:58, a parte B fala assim: no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Como eu fico feliz quando a gente tem um culto aqui de celebração a Deus, faz um convite, faz um apelo, alguém
alguém se levanta lá do banquinho, com a mãozinha levantada e vem aqui na frente receber uma oração. Eu quero receber Jesus, eu quero servir a Jesus. Às vezes ele vem com dificuldade, porque o diabo está amarrando, está segurando, não vai, você não vai dar conta, né? Você é meu, você é viciado, você não dá conta de parar de mentir. Mas o Espírito Santo está diabão, eu te ajudo, eu te trago. E a pessoa vem na frente e recebe isso. O meu coração alegre, porque foi para isso que Jesus nos chamou, irmãos. Foi para isso que Jesus nos chamou. Esse culto de terça-feira é um culto de preparação. É um culto de preparação. É um culto de sensibilização. Para nós entendermos que somos igreja, que esse tempo que nós temos hoje é um tempo finito, não é infinito, é finito. Essa porta vai fechar, que bom que você já entrou por ela. Mas ainda dá tempo de jogar, ainda salva vidas para salvar mais pessoas, né? E as vozes estão escritas assim: olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, o céu é logo ali, vem, 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 vem. Quantos podem dizer amém? Amém. Precisamos nos encher do Espírito Santo para poder cumprir essa missão. Se você está sentindo meio apatia, estou bem morto, a Camila perdeu sangue esses dias, foi lá na nutricionista, foi no médico também, está com ferritina lá embaixo. Pensa que a mulher está sem força, está cansada, está mole, né? Minha companhia de lavar vasilha acabou, minha companhia agora. A hora que eu levanto, vou para a pia, já sai correndo para descansar, né? Porque está com a ferritina baixa, Adriana. Sabe que faz isso mesmo? Ferritina faz também boa mesmo? Está com a ferritina baixa, tudo agora é desculpa da ferritina. Mas porque a ferritina é parte de pigmentos sólidos do sangue que atua na questão do transporte gasoso. Ela leva oxigênio. Se não tem hemoglobina, se não tem ferro, se não tem ferritina, não tem transporte gasoso, está cansado. Se subir nesse degrau aqui, é assim o crente quando não tem o Espírito Santo de Deus. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nossas vidas, irmão, aí ele vira leão. Aí vira aquele Davi, Golias gritando, todo mundo com medo, o camarada, mas quem que é esse bicho circunciso aí, desafiando o exército de Deus aí? Vamos lá! Porque está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo de Deus. Essa deve ser a nossa oração, nosso desejo, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Diga amém por isso. Amém. Quantos querem receber mais de Deus na sua vida, mais do Espírito Santo? É só buscar o que Deus tem para nos dar. Deus tem para nos encher. Busque em oração, busque na palavra, vigie na língua, vigie no que você está olhando, e Deus vai te encher. Amém. Deus quer dar dons espirituais, manifestações extraordinárias através da nossa vida, porque somos a menina dos olhos de Deus. Deus quer realizar isso em nós, através de nós. Depende de nós, Deus não mudou não. E ali um slide que sintetiza, né, todo esse estudo que fizemos, né, só um panorama geral para finalizar aqui. Então veja bem, a síntese de todo o estudo que fizemos. Tudo começa com um homem, um profeta, lá no cativeiro babilônico, durante os 70 anos do cativeiro. Quem é o profeta que está aqui? Daniel. Ele ora e pede a libertação. Ele recebe a visita de um anjo. Como é que é o nome do anjo? Gabriel revela em 3 etapas o que vai acontecer, o tratamento de Deus com a humanidade: 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. O decreto de Neemias, para Neemias, não de Neemias, o decreto de Artaxerxes para Neemias é o ponto inicial das primeiras 7 semanas, onde acontece a restauração de Jerusalém em 49 anos. Aí então acontece o chamado silêncio profético. São 62 semanas de anos, 434 anos, até que se manifeste o ungido, que será morto e ressuscitado, o Messias, o Filho de Deus. Então inicia o intervalo profético, a era da igreja, que já passa de 2000 anos. Estamos dentro desse intervalo, dentro do intervalo profético. É aqui que nós estamos. Mas daqui a pouquinho acontecerá o rápido da igreja, o arrebatamento da igreja. E quando a igreja subir, inicia nessa terra a última semana de Daniel, a chamada grande tribulação, os últimos 7 anos, até que venha então o juízo de Deus sobre a terra. Depois disso, a manifestação gloriosa de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, lá de por mim e por vocês, a igreja de Jesus vencedora. Viremos para reinar com Jesus.
Deus nessa terra. 1000 anos de governo, e então virá o juízo final, e após isso, novo céu e nova terra, eternidade com Deus. Fácil ou difícil, irmãos? Memorizar tudo aí? Posso perguntar os slides tudo que estava atrás? Menos, né? Vamos fazer uma leitura coletiva aqui para fechar? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Finalizar aqui, o nosso culto nessa noite. Espero que Deus tenha falado nos nossos corações, que nós estejamos preparados para esse grande dia. Que Deus nos ajude. Somos falhos, cheios de fraquezas, de imperfeições, mas o amor de Deus nos alcançou. Se nós não desistimos, Deus não desiste de nós, né? Que Deus nos fortaleça, que nos encoraje, que possamos buscar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, sabendo que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos de passagem nesse lugar. O nosso lugar é o céu. O nosso lugar é na eternidade com Deus. Mas nós podemos ajudar outras pessoas a chegar lá também. Podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas também, testemunhando conforme o Senhor disse que nós deveríamos fazer, testemunhando do seu grande amor para com a humanidade. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, damos graças ao Senhor nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de estar na sua casa, ministrando a Deus essa palavra tão importante para esclarecimento, meu Deus, da sua igreja, do seu povo. Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações, continue nos alimentando, nos fortalecendo, abre os nossos olhos espirituais. Deus, transforma, meu Deus, cada um de nós em atalaias, anunciadores da sua palavra, em testemunhas vigorosas, ó Pai, do Evangelho transformador. Continue cuidando, meu Deus, da nossa casa, continue cuidando da nossa família, esposa, marido, filhos, que toda a igreja do Senhor seja abençoada, guardada, protegida e nos prepara, Deus, para aquele grande dia encontrarmos com o Senhor nas nuvens, Pai. Damos graças e te louvamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja, com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus